Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. No último módulo do curso, nós falamos sobre o básico das funções em Dart. Nós vimos que uma função empacota um monte de código dentro de chaves, e quando queremos executar todo esse código, nós simplesmente chamamos a função pelo nome especificado. Mas veja que até o momento, nós deixamos esses parênteses sempre vazios. E eu pergunto a vocês, para que servem esses parênteses? Bem, nós podemos dizer que esse é o tipo mais básico de função que existe em Dart. Mas na nossa última aula nós vimos um novo tipo de função. Nós vimos que poderíamos especificar uma entrada para a nossa função dentro desses parênteses e poderíamos usar essa entrada dentro da função. E isso faz com que a nossa função seja muito mais flexível, permitindo que ela execute diferentes instruções dependendo da entrada que fornecermos. Portanto, agora é um bom momento para evoluirmos na compreensão das funções em Dart. Vamos voltar ao nosso robô comprador de leite. E se ao invés de dizer para ele apenas buscar leite, nós dissermos quantas garrafas de leite nós queremos? Nesse caso, nós faríamos isso chamando a função comprar leite e forneceríamos uma entrada entre os parênteses. Isso significa que o nosso robô ficou um pouco mais inteligente. Ao invés de termos uma função parecida com essa, agora nós temos uma entrada dentro dos parênteses. E assim, essa entrada pode ser utilizada dentro do bloco de código para alterar a sua funcionalidade. Por exemplo, nós poderíamos calcular o custo para comprar um número X de garrafas de leite. Logo, se chamássemos a função comprar leite para 2 garrafas e a garrafa de leite custasse R$ 1,50, nós teríamos um custo total de R$ 3,00. Com isso, a nossa entrada, que também pode ser chamada de argumento, irá modificar a funcionalidade dessa função. E nós temos 2 detalhes importantes nesse processo. O primeiro é que você precisa especificar o tipo de dado da entrada e também dar um nome a ela. Isso é necessário para que você possa utilizar esse argumento dentro da função. Veja que ao chamarmos a função, nós temos uma estrutura um pouco diferente. Nós utilizamos o nome da função e ao invés de deixarmos os parênteses vazios, nós fornecemos uma entrada. Nesse caso, nós estamos dizendo que queremos 2 garrafas de leite. Dessa forma, a nossa entrada é passada para a função e fica armazenada na variável chamada garrafas. Nesse momento, a primeira coisa que a função verifica é se o tipo de dado de entrada está correto, o que nesse caso é verdadeiro, pois o número 2 é um número inteiro. Então, quando nós chamamos a função comprar leite e passamos o número 2 como parâmetro de entrada, nós estamos basicamente criando uma nova variável do tipo int, que nesse exemplo possui o nome garrafas e tem o valor igual a 2. E assim, nós podemos usar essa nova variável para calcular, por exemplo, o valor de uma garrafa de leite. E agora vamos colocar isso em prática. Eu quero que você vá para o Dartpad e crie um robô de boas-vindas. Esse robô deverá saudar o usuário que interagir com ele. Tudo o que ele precisa fazer é imprimir uma saudação no console, como por exemplo, Olá, Carlos. Veja que eu estou chamando uma função chamada saudar e passando um nome como um parâmetro de entrada. Observe que eu posso mudar livremente o nome para o de outra pessoa e o resultado também será alterado. Portanto, vá em frente e crie uma função que possua essa funcionalidade. Pause o vídeo e complete esse desafio. Ok, iniciamos a nossa função com a palavra void. Agora, nós damos um nome à nossa função, que nesse caso será saudar. Dentro dos parênteses, nós especificamos os argumentos ou entradas para essa função. Nesse caso específico, nós queremos passar um nome. E por ser um nome, o tipo de dado de entrada deve ser uma string. Devemos agora especificar o nome desse parâmetro de entrada, que nesse caso eu vou chamá-lo de pessoa. Assim, eu posso usar esse parâmetro dentro da minha função. Como nós queremos imprimir no console, eu irei usar a função print e dentro dela colocarei olá, cifrão pessoa. E vamos finalizar a linha com uma vírgula.
E agora, quando eu clicar em executar, o nome que usamos como parâmetro de entrada será passado para a função bem aqui e depois será utilizado no print para imprimir no console. E vejam como ficou fácil saudar qualquer pessoa. Basta eu modificar o nome aqui e executar novamente o código, que a nova pessoa será saudada. Isso deixa o nosso código muito mais flexível, não é mesmo? Apesar dessa flexibilidade, nós podemos perceber uma fraqueza bem aqui no nosso código. E se nós tivéssemos outro parâmetro aqui, como por exemplo, saudação, e você quisesse personalizar a saudação que cada pessoa iria receber? Digamos que ao invés de dizer Olá fulano, você queira dizer Adeus fulano. Para fazer isso, nós devemos utilizar o parâmetro de entrada aqui. E aqui em cima eu posso simplesmente escrever Gustavo e dizer adeus, não esquecendo de colocar uma vírgula para separar ambos. Se executarmos, você verá que agora será impresso Adeus Gustavo no console. E se eu disser até mais, a nossa função irá imprimir até mais Gustavo. Dessa forma, podemos usar quantas entradas quisermos em uma função. Mas perceba que isso pode se tornar um problema, pois não sabemos que a ordem dos parâmetros importa. Por exemplo, se eu escrever primeiro até mais e depois Gustavo, o resultado não será o que estamos esperando. E para evitar essa confusão, nós podemos adicionar o nome do parâmetro desejado ao chamarmos a função. Nesse caso, nós podemos usar a palavra-chave saudação antes da primeira entrada e pessoa antes da segunda entrada. E quando usamos as funções desenvolvidas pela equipe do Flutter, essa será a forma que geralmente veremos. E para que isso funcione, você precisa adicionar um conjunto de chaves ao redor dos parâmetros de entrada da função. Isso permite que você use esses nomes que definiu na entrada quando você for chamar a função no seu código. Dessa forma, nós deixamos o nosso código menos confuso e mais autoexplicativo. Bom, pessoal, agora que vocês aprenderam muito sobre as funções em Dart, vamos voltar para aplicar esses conceitos no nosso aplicativo Marimba. Vejo você na nossa próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e ative as notificações para receber o aviso da nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.